Boa noite, retomamos nosso estudo abençoado da jornada de Joana de Ângeles, agora no livro O Homem Integral. Essa oração para dar início. Quem gostaria de fazer a oração? Marcelão, quer fazer a oração? Bora aí, vamos lá. Posso começar? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer a mais este estudo, que nos engrandece e nos dignifica, para que possamos crescer, como sempre falo, na nossa moralidade, para que possamos passar, através desse estudo, alguns ensinamentos para nós e o próximo, claro, com amor e caridade. Assim seja. Que assim seja. Hoje a gente vai retomar, no estudo do livro O Homem Integral. A gente está no capítulo 1, no segundo item do livro, que é a rotina. A gente vai falar sobre a rotina. Quem gostaria de começar a leitura? Alguém? Só para ler. Vai ler, Marcelo? Vou ler, pode ser eu? Pode ser, vamos lá. Vamos lá. A rotina. A natural transformação social decorrente dos efeitos da ciência aliada à tecnologia a partir do século XIX impôs que o individualismo competitivo por renascentistas cedessem lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. A cisão decorrente do pensamento cartesiano na dicotomia do corpo e da alma ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompem na personalidade humana e conduzem a alienações perturbadoras. Antes, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes, e a falsa moral mascarava os erros, que se tornavam fatores de desagregação da personalidade, a serviço da hipocrisia refinada. A mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosos, impôs outros padrões comportamentais de massificação, nos quais surgem novos ídolos e mitos devoradores, que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Pode continuar? Tá bom, né? O Ed. Caiu? Alô? Oi. É que eu devo apertar aqui. Podemos comentar isso. Sim. É um capítulo que está tentando falar sobre rotina. Eu entendi pouca coisa sobre a minha leitura, mas uma das coisas importantes no quais eu entendi aqui, ele fala no segundo parágrafo, a cisão decorrente do pensamento cartesiano na dicotomia do corpo e da alma ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que rompem nas personalidades humanas e conduzem, aí sim, às alienações perturbadoras, ante a tabus e superstições. Ou seja, mudanças de hábitos, no entanto, liberam o homem em algumas fobias, um mecanismo de evasão perniciosa, que faz mal, impôs padrões de comportamento de massa, massificados, com grandes, numerosas pessoas, nas quais surgem novos ídolos e mitos devoradores, que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Eis a rotina. Pensar. Certo?
século XIX, até o final dele, o Brasil tinha escravo. Então, assim, ele está falando ali em pensamento cartesiano, que é do René Descartes. A gente acho que até estudou um pouco lá no curso que ele fala em alma, ele faz essa dicotomia entre corpo e alma. E o que acontece? A gente tem uma mudança total da sociedade por causa da Revolução Industrial e tudo. E aí a gente tem uma mudança da rotina da sociedade. A sociedade era uma artesanal, manufatureira, tudo. De repente a gente vem com mecanismos industriais, a evolução das ferrovias, o transporte, a comunicação, mudanças, e isso também, obviamente, reflete no início, por exemplo, a gente tem a psicanálise no início do século XX, entendeu? Acho que final do século XIX, do século XX, não sei, a Cristiane vai saber com mais precisão. Então, várias coisas que eram, assim, problemas que não havia no século XIX foram exteriorizados no século XX, por conta de toda essa massificação, essa mudança social e tudo mais. E surgiu nesse movimento um consumismo muito grande. Ali nascia o consumismo. Ali que nasce. Aquele consumismo devorador, e onde o ter era mais importante. Acho que é isso que ela quer dizer, que essa questão de extravagância, que nasce desse consumismo, dessa mudança de comportamento, onde ali quer falar falsa moral mascarava os erros, era as aparências, né? Você vivia por aparência. O que você tinha que consumir para mostrar para a sociedade que para você ser aceito pela sociedade, você tinha que ter posses, consumir mais. Onde ela fala desses ídolos e mitos, né? Você vai tendo mais e mais e mais, e os mais valorizados é que não tinha mais, porque o consumismo nascia ali. Pelo menos foi o que eu entendi. Né? Eu entendi também o seguinte, que antes, tanto a parte material tinha junto a parte da religião, da superstição, do tabu, tudo misturado. Depois que separou o corpo da alma, quer dizer, a pessoa fica doente do corpo. Então, vamos tratar o corpo. E não linkou que a alma geraria no corpo ou vice-versa. Na verdade, entende-se que o corpo, a doença, alguns comportamentos do corpo geraria alteração na alma, que seria esses desequilíbrios. E não ao contrário, que hoje a gente já sabe. Então, começou na parte supersticiosa, que a pessoa adoecia porque, por exemplo, não sabia que lavar as mãos pega uma doença, né? Não tinha essa orientação. Não, mas isso porque aconteceu, porque veio aqui, algum não sei o que aconteceu. Então, é por isso que você pegou essa doença. E não na questão que começou a estudar depois. E, ao mesmo tempo, separou o corpo do espírito. Não, doença do corpo, a gente vai tratar só o corpo. A alma é outra coisa. E aí começou-se a largar a alma como se fosse frescura, se fosse algo sobrenatural, né? Que aí foi levando esse desequilíbrio. Você me lembrou do empirismo. Já ouviu falar do empirismo? Que eles viam acontecer as coisas e aí eles criavam teorias em cima de um fato que ocorreu. Por exemplo, de repente o cara largou o alimento jogado e surgiu um monte de rato ali. Não, rato nascia de alimento que ficava jogado. O empirismo, né? Então, é onde surgiam essas crenças, essas superstições, umas teorias loucas, porque não se tinha conhecimento, né? Se baseava só na matéria, ou seja, o foco voltou o seu olhar para a matéria de uma tal forma que a matéria se tornou o mais importante. A alma ficou meio de lado ali nessa época. E com a Revolução Industrial, não existia mais um indivíduo, tudo era
para todos, né? O mesmo produto para todo mundo. Era números, não, números. não era personalizado. Porque a gente tem o início da sociedade de massas. Então, por isso foi ligado mais ao materialismo e não na questão da alma. Que aí a alma você tem que ter cada indivíduo. Na matéria, não. Todo mundo tem a mesma doença, vamos tratar tudo do mesmo jeito, vamos todo mundo correr atrás, não, vamos trabalhar dia e noite, porque quem trabalha dia e noite ganha mais. Consome mais. Consome mais. Tem mais posses, é melhor. Isso. Eu acho que começou nesse comportamento. E é interessante porque, olha, ele expõe isso, ele fala, ó, que essa mudança de hábito libertou o homem de algumas fobias, porque a gente tem no século XIX penicilina, você tem, entendeu? Você tem aí, igual eu falei, aqui no Brasil, abolição de escravaturas, tem modificações industriais, tem criação de meios de transporte, Evolução sanitária. e evolução sanitária e tal, papapá. Só que, da mesma maneira, também, por conta dessa massificação de consumo e tudo mais, outras fobias foram criadas. Tá entendendo? Aí você imagina, aquele que não conseguia adquirir essas posses, porque só quem tinha, quem consumia muito, quem se colocava de posses que tinha valor na sociedade, e aqueles que não conseguiam, era marginalizado. Começou aí a pessoa se sentia menos, se sentia inferior. As outras fobias que nasceram nesse processo. E a questão de surgem os novos ídolos, igual, por exemplo, o Hitler foi um ídolo, né? E fazia em massa, atrás de um poder, atrás de uma crença, né? De superioridade. Uma ideologia. Uma ideologia, né? Que aí, ó, que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Mitos Mitos devoradores. Assim tem. Algo que isso surge não só no século XIX, mas até hoje. Esse ano aí. E aí você tem figuras fascistas, nazistas. Você tem estadistas. Estadistas, né? Que aí, até mesmo aqui nós temos getulismo e tudo mais. Então, o que acontece? Figuras que são fenômenos de desequilíbrio. Né? E aí você conduz, como a Paula falou, a uma massificação de propaganda, de pensamento. Porque carrega uma massa em prol de uma ideologia que é aparentemente legal, bonita, mas de fundo totalmente deturpada. No caso do nazismo, não. Tem uma cultura superior, quer dizer, massificando. Não tem a personalização. Massificando e segregando. Exatamente. Nossa, muito louco. Quem quer continuar a leitura aí? Eu. Bora lá. Houve troca de conduta, mas não de renovação saudável na forma de encarar-se a vida e de vivê-la. De um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, candidata-se a conduzir o homem ao niilismo, ao conceito de aniquilamento. Vamos só fazer uma observação aqui. O espiritismo surge no século XIX. Deu ali na primeira quinzena, no primeiro... meados, né? De 1850 e tal, e vai se espraiando aí. Então, embora tenha havido constante progresso científico, nós temos problemas aí éticos, moralísticos, que não foram resolvidos. São as feridas coletivas. No outro sentido, o contubérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem, nas variações da economia, dos volumosos bolsões de miséria de vária ordem, empurrando o homem para a ansiedade, a insegurança, a suspeição contumaz, a violência. Esses 4 itens aí que estão sendo postos, na parte final, são possivelmente as principais problemáticas que são aqui exploradas nas quintas-feiras. A ansiedade, a insegurança, a suspeição contumaz e a violência. E a gente pode colocar violência psicológica, violência física e vários outros. Moral.
Então, nós tivemos mesmo, nós passamos, essa visão dele, ela é muito atual, porque a gente fala em, óbvio que isso aí também está jogando no século XIX e XX, porque nós tivemos várias guerras nesse período, ameaças de guerras que se sucedem, variações da economia, teve quebra da bolsa, crack da bolsa de valores de 1929, assim por diante, e que levou várias pessoas a uma miséria absoluta, enfim, essa situação que nós passamos até hoje aqui na sociedade. A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo que não se encoraja ao competitivo doentio à acomodação, igualmente enferma, como forma de sobrevivência do páratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Ele faz uma dicotomia bem interessante. Ele fala assim, aquele que não entrou na vibe de capitalismo louco e tal, que não está nessa, ele pode ter se acomodado, o que é também muito depreciativo. Entendeu? Porque você tem a figura daquele que entra na onda da massificação, mas você tem aquele que se acomoda. Se acomoda. Né? E, igualmente, também cria questões também complicadas, mentalmente, emocionalmente. Pode se sentir um fracassado, uma pessoa em depressão. Quantos a gente não vê aqui nas quintas-feiras com burnout, por exemplo? Por conta daqueles 4 itens que você falou antes no parágrafo anterior. Ansiedade, insegurança, suspeição. A insegurança, a suspeição, quer dizer, você sempre está suspeitando de alguém, você sempre está desconfiando, você está com medo, então você fica num ambiente, tipo assim, sem base, né? Sem um eixo, né? E medo da violência, tanto violência física, mas como também no caso dos abuso psicológico, abuso moral, abuso, entendeu? Então a pessoa sempre fica... Será que fulano está me passando a perna? Esse clã está querendo prejudicar. Tipo, isso é implantado, né? É como se você sempre tivesse uma tensão. Você não está pacífico, entendeu? E por isso da ansiedade, né? Porque a ansiedade é justamente a resposta, né, a alguma coisa, de fuga ou luta, né? Então, você sempre está com isso, e por isso desencadeia a parte material, né, no organismo, né, as doenças. Essa marginalização, né, porque criou-se um padronismo, né? Ó, pra você ser feliz, você tem que ser assim, você tem que ter uma casa X, um carro X, vestir dessa forma, conviver dessa forma. Então, criou-se padrões de comportamento, padrões de sociedade. Se você estava fora daquele padrão, você era marginalizado. E é justamente isso que começou a trazer esses transtornos. Pô, se eu não consigo me adequar ao padrão, então eu sou menos. Eu sou incapaz, eu sou inferior, ou então a revolta. Eu não sou inferior porque eu não sigo esse padrão. Eu não aceito esse padrão. Aí conflitos, aí falo de guerra. Olha que, às vezes, um detalhe começou a acontecer, que foi nascendo ali na sociedade, e a humanidade não percebeu o quanto que estava sendo pernicioso, estava sendo a semente de guerras, de comportamentos terríveis que viriam em consequência daquilo. Né? Se preocupou-se tanto com o material, com o visual, com o padrão, esqueceu o ser humano. A ética. Esqueceu o próprio ser humano. O ser humano esqueceu do ser humano. De se educar. Tem até uma passagem histórica, ali no início dos anos 1900, até, vamos colocar até os anos 29, aí, antes do crack da bolsa de valores, que era fazendo uma analogia aos Estados Unidos, o welfare state, assim, que é o padrão de vida americano.
porque isso era antes da queda da bolsa. Então, assim, o cara comprava um carro no ano, do Ford, claro, e aí o que acontece? O motorista trocava e ele jogava aquele fora, porque eles estavam num crescimento econômico absurdo. Veio a guerra e eles foram grandes fomentadores ali de armas e tudo, então eles tiveram mais crescimento, porque atingiu o solo americano na Primeira Guerra. Então, assim, é muito isso. É aquela cultura do bem-estar material. Material. Exatamente. E Eu é tenho isso o que carro, vale. eu tenho a casa, eu sou casado, tal, tá bem, tá tudo certo, eu vou trocar, eu vou melhorar, isso aqui vai... Entendeu? Que loucura, hein? De repente. E a alma foi adoecendo, né? A mente foi adoecendo junto com a alma. E isso entra muito, por exemplo, em empresas grandes, essa competição doentia. Então, quem não queria entrar nessa competição, tipo assim, incomodou, não deixa esses malucos crescerem, eu tô ficando aqui. Então, mas ao mesmo tempo acomodou, né? É difícil o homem do século XX. Porque é muito isso que a Pamela fala. Por exemplo, você pode entrar nessa loucura, tá, vambora, vou aqui entrar nisso aqui, mas tá bom, não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é pernicioso. Vou acomodar. Também não é bom. Tipo, 880, né? Então, assim, é um meio termo, você tem que... Eu vou viver numa sociedade... Aí começou as sociedades alternativas, né? Vai virar um... Galera que começou a viver alternativamente. Isso, mas isso é a resposta. Só que tá bem ruim, porque era extremo. É como se fosse a Era sempre um contracultura. extremo, né? Mas, geralmente, quando tem um padrão cultural que não dá certo, vem outro totalmente oposto, né? Para depois ir para o equilíbrio, né? E até hoje a gente ainda não achou muito bem esse equilíbrio, né? Mas não vamos ficar procurando aí. E aí a gente faz o círculo, volta na mesma história, né? Na parte do licor da alma. Aí então você fala assim, não, agora aprendemos, na volta, tudo de novo, aprendeu mesma história, mas de outro jeito, né? É o que ele fala. Assim, só fazendo um adendo. E é mesmo, porque 2023, certo? Depois de Cristo. E o que acontece? A gente tem polarização política. Ainda. A gente tem guerra. A gente tem destruição, sabe? De comportamento animalesco. Você viu? Aconteceu claro. E aí, o que acontece? Sabe? Então, assim, é muito fruto ainda da nossa inferioridade enquanto sociedade, coletiva, blá, blá, blá. E, assim, a pergunta do homem do século XX, que é uma situação... Ele é um homem complexo, coitado. Ele sofre, ele tem guerra ali, Primeira Guerra, ele tem Segunda Guerra, ele tem Guerra Fria, ele tem queda de economia plano Bresser, plano Collor, plano Real, papapá. E aí, o que acontece? O do século XXI, cara, tem mundo virtual. Putz. É uma... E aí? Disparidade muito grande. E a gente ainda vai ter muito ensinamento sobre isso aí, o que isso vai significar, o que isso vai trazer de problema, o que isso já traz de problema. Não, já traz. Se você vê hoje as doenças psicológicas, vamos dizer assim, e da alma, né? Já que ela citou ali a dicotomia de corpo e alma, a alma adoeceu. Porque a grande pandemia do mundo hoje é tecnológico, né? A grande pandemia hoje é aquela pandemia silenciosa das doenças psicológicas, da alma. Olha a depressão. Crise de ansiedade, crise de pânico. Isso é mais fácil você falar assim. É mais difícil você falar que não conhece quem não tem, do que conhece quem tem. Percebe? Todo mundo conhece quem passa por esse problema. Crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, o mal dos séculos, né? Nasceu lá no século XX. Começou lá, está arrastando agora no XXI. Que é fruto disso aí, ó. Mas já tinha outros nomes.
fruto dessa padronização, dessa ânsia pelo que está de fora, pelo externo, achando que é o externo, a matéria, o material, que vai trazer felicidade. Hoje, o que é chamado de ansiedade, pode chamar de histeria. É. Quer ler, Marcelo? Bem, ela de Carlos. Estabelece algumas poucas metas, que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante, que culmina por matar o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria, que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mecanismo cansador deprimente. Estou lembrando de um colega falando para mim, lá no serviço, ele falando assim, nossa, Pâmela, mas por que você não abre alguma coisa? Eu não, mas eu tô aqui concursado, tô tranquilo, negócio, né? Tô lá na massa, lá, tipo assim, tô quieta aqui no meu canto, né? E aí, tô confortável. Tô confortável. Aí ele falou assim, nós vamos matar sua vaca. Quê? Você sabe a história da vaca? Sei. E tipo assim, o pessoal morava na zona rural e tinha uma vaca. Então eles tinham leite, né? Fazer queijo, vivia daquilo. E aí o seguidor do sábio lá falou assim, aí, o que a gente pode fazer, né? Porque é uma família tão pobre, o que a gente pode ajudar, né? Matar a vaca. O único alimento que eles têm, o único sustento deles, você vai matar a vaca? Pode jogar lá para eles matar. Mataram a vaca. Aí, um ano depois, ele voltou lá. E aí ele falou assim, ué, mas, nossa, como cresceu aqui, como vocês estão bem aqui. Não, bem naquele período que você teve aqui, a vaca caiu lá no despenhadeiro. E aí nós não tínhamos que fazer mais. Aí a gente buscou o jeito de plantar, alguma outra coisa, para a gente se alimentar. Diversidade. Ou seja, matar a vaca e tirar a pessoa da zoninha de conforto. E aí ela vai ter que buscar recursos, ela vai precisar crescer, ela vai precisar se desenvolver. Tem um dos livros do André, que o prefácio do Emmanuel, eu não sei qual dos livros que é, Associação e Reação. E aí o que acontece? Ele conta a história dos peixinhos, do peixe. Tinha um peixinho lá. Tá naquele pocinho, Isso, tá que vai, pula, vai no reguinho, vai lá pro mar. O peixinho azul, Wellington. Eu lembro de você contar essa história. Tava tranquilinho e tal. Bom, é que mesmo. E o peixe lá, eu não quero essa história, não. Vou descobrir. Aí ele foi pro Riacho, ele acabou até indo no mar. Aí tal, conheceu coisa nova, tal, voltou. Para contar para os Voltou colegas. pra gente? Bora. Isso aqui é nada. Vocês estão numa zona de conforto. Não. Tem um rei aqui, o rei peixe, não sei o quê. Nós estamos. Sei que você está falando, não existe. Organizado. Tá? Vai lá é perigoso, lá tem tubarão. Beleza. Não, tá bom. Ele tentou. A leitura é muito boa. Ele tenta, ele se manifesta e tal. Então tá bom. Aí ele foi. Voltou para o mar. Ele foi. Desenvolveu. Deu um tempo depois. Ele volta. Quando ele volta, ele fica sabendo que o riacho tem aqui. Nossos peixinhos. Todos morreram. Todos morreram. É agora. E foi aquela primeira leitura da Geisiele. Geisiele. Foi a primeira psicografia dela, falando justamente isso. Para a gente incomodar, de não buscar, com medo, com insegurança de não acertar, insegurança de fazer errado. Ele até fala ali, ó. Você coloca a zona de conforto disfarçada como segurança. Aí, por causa de buscar essa meta e esse padronismo, né, esse padrão, gera isso, né? Tem um filme do Chaplin que explica isso aí de uma forma maravilhosa.
Tempos modernos? Acho que é, esse da indústria lá, ele tá lá trabalhando na indústria, fazendo os mesmos movimentos, aí ele apronta lá e tal, mostrando, né, que você vira um robô, que falou mais acima ali, né, homem-máquina, o homem contra a máquina, o homem se transforma em máquina, naquela rotina, onde ele para de usar a mente para criar, desenvolver, ele é tolhido ali a ficar naquela repetição, naquela vidinha, né? Ele faz a mesma coisa. Em prol do sonho de alguém, não dele. Mesmo cansado. Mesmo coisa. Você cansa de fazer a mesma coisa. Mesmismo cansador, deprimente. Imagina, acorda, vai lá, trabalha, fazendo a mesma coisa. Manhã inteira. Vai, almoça, volta, faz de novo, volta. Isso a gente faz no dia a dia, segunda-feira, sabe? Terça. Aí no final você fala assim, nossa, passou a semana, já tô cansado, já tenho que voltar na segunda. Porque você repete. Aí sextou, bebê. Porque o sextou é porque algo vai acontecer diferente, né? Só que você está tão preso à rotina que o sextou, né, é a mesma coisa. Você faz a mesma coisa que aconteceu. Também é rotina. Por conta da rotina, de não ter o inesperado. Não. Quem vai ler agora? O próximo é bom. Uai. Tem que ser a Marcela. Pode, Marcela, vai lá. Tem que ser a Marcela. Falando né? bar lá. Tá certo, é eu, né? Vai lá. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor, recompõe idênticos passos, mantém as mesmas desinteressantes conversações, Muito bom. retorna ao lar ou busca os repetidos esparecimentos. Bar, clube, televisão, jornal, sexo com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que desagradam, porém reúne-se a outros grupos igualmente tediosos. E quando chega o denominado período do gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos e resulta das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. Nossa Senhora. Nossa, cara. Lê só mais essa frase. O homem é um mamífero biosocial, Gente, construído para experiências e iniciativas constantes e renovadoras. Vamos comentar sobre ele. Nossa, Caramba, falou tudo agora, né? Acho que a Alexandra está querendo falar. Pode falar, Alexandre. não, a Joana pegou pesado agora. Ela foi muito realista nesse parágrafo. Porque é total realidade, gente. Olha ali. Tem condição uma coisa dessa. É bar, clube, televisão, jornal, sexo e o frenético receio da solidão. Tira o nosso estudo, tira o nosso centro, tira as nossas atividades, assim, para vocês verem o que vira. Isso aí. Ela foi muito realista. Pegou pesado, e é verdade. esse retrato para Não, ela escreveu a sociedade. você, mas você trabalha igual a Marcela, a Ana falou. Trabalha, a mesma coisa. Aí você tem aqueles papos desinteressantes. Pau, aquela Geralmente relação, falando de alguém, tal. Aí beleza. descendo a lenha no outro, Mas você tá ali, mas eu vou aposentar. eu aposento. Aí você aposenta. Tá certo que a minha geração não vai entender essa aposentadoria. Porque nós não teremos. Mas quando não tinha ainda aposentadoria, vou aposentar. Aí fica velho. Aí tá. Porque a vida foi tão louca. O cara tá com dá problema cardíaco. Vai ficar na inutilidade. Aí ele adoece, Adoece, ele ele não se sente inútil. Aí a vida perde sentido para ele. Mas não precisa trabalhar, não, para nós descansar. Aí a hora que era para ele curtir, gozar, ele se deprecia. Divaldo Franco tem um vídeo que fala exatamente disso aí. Vai para 8 horas da manhã. Vai mesmo. Aí ele fala no vídeo assim, que ele trabalhava no serviço público e tinha uma moça que trabalhava com ele, que era da Tiló. E ela ganhava muito bem porque ela tinha faculdade e ele ganhava menos porque ele era assistente.
Então, para ela ganhar muito bem, e ela era sozinha, então tudo para ela era possível. Aí ela era sócia de um clube que dava a ela 2 vezes por ano possibilidade de assistir teatros, musicais. Aí ele tinha uma época da cidade uma autora que ia fazer uma participação lá. E ele estava doido para ir. Aí ele fala para ela, você vai? Então, não, porque amanhã eu acordo cedo, eu durmo no mesmo horário, acordo no mesmo horário, tenho que chegar no mesmo horário. Aí ele fala, então me dá o seu convite. Mas de jeito nenhum, se eu não vou, você também não vai. É um vídeo assim, ele conta as façanhas deles. Aí o moral da história. Tudo ela fazia depois da aposentadoria. Ela comprava livros para ler depois da aposentadoria, guardava dinheiro para viajar depois da aposentadoria. Ela morre antes de aposentar. Então, a gente vai até aproveitar essa. É exatamente isso. Essa dela, que é o seguinte: eu já escutei isso lá onde eu trabalho. Pessoas boa intenção. Por que você não começa agora a fazer um trabalho de caridade? Não. Depois que eu aposentar, vou ter tempo. Aí eu vou fazer. Mas se você não chegar até lá... Né? Quem te garante que você vai aposentar? Como você tem essa certeza que você vai aposentar? Eu muito. Agora, o mamífero biosocial. Pior que é mesmo. E a gente é construído, gente, para lá. Coisa renovadora, criatividade, experiência constante. Continuar? Por favor. Pode. A sua vida é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito, que elaborou equipamentos orgânicos e psíquicos para as respostas evolutivas que a futura perfeição lhe exige. O trabalho constitui estímulo aos valores que lhe dormem latentes, aguardando despertamento, ampliação, desdobramento. Pode continuar. Deixando que esse potencial permaneça inativo por indolência ou rotina, a frustração emocional entorpece os sentimentos do ser ou leva à violência, ao crime, como processo de libertação da masmorra que ele mesmo construiu, nela encarcerando. Vamos continuar depois? Ok, daí a frase que eu desculpava, parar. Quer comentar agora? Não, continua. Subitamente, qual correnteza contida que arrebenta a barragem, rompe os limites do habitual e da razão aos conflitos, aos instintos agressivos, tombando em processos alucinados, desequilíbrios e choque. Nesse sentido, os suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. Você tem noção, aquele lá, processos alucinados, a gente dá um exemplo ao tal do trânsito, né, gente? A pessoa fica louca para passar na sua frente e o sinal está vermelho. Exatamente. É tipo assim, fica tão cego, não vou passar na frente do outro, porque eu tenho que chegar rápido, eu vou passar na frente. Ah, que o sinal tá vermelho, aí ele tem que parar lá no sinal vermelho. É tipo assim, a pessoa perde a noção do... O trânsito é uma situação que nos tira totalmente da vibração, principalmente eu. E eu não dirijo, eu sou só passageiro. Marcelo para o carro, dando exemplos. Parou o carro para esperar alguém passar, já vem a moto e fala... E aí ele corre daquele jeito para parar no sinal vermelho. Eu não dou conta daquilo, gente. Não, eu só seguro na porta. E aqueles que furam o sinal vermelho. Não, é tudo. Na hora que ele fura o sinal abre. Eu falo assim, gente, essas pessoas estão muito fora da caixa. Não, é muito complicado. E é sempre assim, ó, eu tô com pressa, mas eu não tô. Entendeu? Eu eu também vou. Por isso que a gente tem que ter suporte moral e espiritual para aguentar o trânsito. Ok, gente, vamos fazer uma autocrítica aqui. Acho que a minha mãe até comentou. Vamos pegar o exemplo do centro. Nós somos aqui uma associação de pessoas de espírito.
E aí, o que acontece? Cara, se não for, eu vou fazer uma autopista. Se não fosse o centro, minha vida é uma merda. O que faríamos? Esse trabalho, Casa. Trabalha, casa, chega de... Ó, a rotina. Trabalha, almoça, trabalha, chega em casa, novela, janta, briga com o marido, briga com o esposo, vai dormir emburrado. Levanta cedo, cansado, trabalhar de novo. Briga Vai no serviço. almoçar, chega, vai almoçar, tá brigado com a esposa, tá brigado com o chefe, mal alimenta, já dá dor no estômago, volta, trabalha de novo, trabalha mais emburrado, escuta mais injeção de saco do patrão, chega de noite, mais nervoso, vai assistir o jogo, pede a cerveja para a mulher, bate nele, ele vai dormir. baseado em R$ 4. Cara, que lógica tem. Cara, isso? sério, se não fosse o centro, tem que ser uma merda. É o que ele fala ali, ó. Lá, suportes morais, espirituais contribuem para a mudança da rotina. Olha, que bom. Toda quinta tem um espiritado novo. Vou lá. Abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo do amor. Cara, tá estressando, chega num ponto, cara. É igual eu não falo dessa correnteza aí, né? Que ele não aguenta mais. Ou ele vai morrer, ou ele vai internar, ou ele vai procurar ajuda. Ou ele vai matar. Ou ele vai Aí ele matar. vai para o psiquiatra e enche em top de Top remédio. de remédio, e vira fica. um robô dele mesmo. Né? Pior que esse top. Aí É o remédio, olha aquilo isso. é o remédio para controlar, aquilo é o Estudando, remédio. você tentando melhorar por questão moral e espiritual. Você simplesmente vê o cara correndo para de lá perder assim, coitado. Se eu dormir outra vez, eu já estava xingando, mas que se anta, passou minha frente desse jeito. Eu faço bom, mas é bem forte. Mas é mesmo, por exemplo. Você começa a ter outra visão, tipo assim, a pessoa lá, eu vejo muito isso lá no banco, a pessoa degladiando para guardar o último centavo e nem usa, nem sai, nem gasta com nada, para depois a pessoa falecer e ter briga na família. E virar discussão por causa de herança. Entendeu? Aí a pessoa Você não sabe que eu falei não isso? usufruiu, a pessoa não usufruiu, não esteve com a família dele, porque ele teve que trabalhar o tempo todo para conseguir esse montante, né? Aí você vai ver o caráter dos filhos, são caráter duvidosos, porque teve tudo sem ter que trabalhar por nada. No final da vida, muitos filhos passando perna nos pais, que é isso que acontece. Alguns chegam até a matar. Né? Sabe que eu falo muito isso com o meu sogro, né? Eu falo, sogrinho, pelo amor de Deus, vende tudo que você tem e vai viver sua vida. Torra o dinheiro, que a hora que você morrer, ninguém vai brigar com nada. Faz igual meu pai. Torrou tudo. 26, 29 filhos. Não, mas aí não tem como. Oi, cara. A gente continua. Quantos? Não. Três Essa pontos é na uma cadeira. longa história para um novo pôr do sol. Aí meu irmão falou assim, nossa, o papai gastou tudo com as coisas que ele fez, não sobrou nada. Eu falei, graças a Deus. Tem motivo para brigar. Né? 29 irmãos brigando. Mas esse inventário, cara. Alexandre, você levantou a mão, Marcelo? Um de vocês dois levantaram a mão aí? Eu que levantei Eu a mão. Diga-se de passagem, a palavra espiritada é o centro laços fraternos. A gente tem que patentear isso aí. Ô, Marcelo. É porque tem um contexto. Tem um contexto desse espiritado, né? Tem uma piada interna. Tem. Ah, depois eu quero saber. Falou que é uma fofoca. Aí, ó, tá vendo? Ó, Eu tô dentro. vive na rotina, trabalha, briga, faz fofoca, trabalha, briga, faz fofoca, trabalha, briga, faz fofoca. Vai ver com você, quer saber das fofocas? Aí você vem no centro, fala assim, não, gente, eu não vou fofocar mais. Mas de Aí você repente- fala assim, aí Você viu aquela moça que chegou lá? eu não vou pro céu. Aí eu até brinco, com meus colegas até brincam, mas o que você vai fazer lá no céu sozinha? Porque nós todos estamos aqui embaixo mesmo, falando mal um pouco. Quinta-feira, só pra, porque vai continuar. Quinta-feira a moça chegou assim, tadinha, tava muito mal. É.
e tal, tomou paz, tal, fez tratamento, beleza. Quinta não, segunda. E aí ela falou assim, mentor, desculpa pelas minhas vestes, eu tomei desnuda, não sei o que e tal. Ela me explicou, não tem problema. O problema não é o que veste, o problema é o que coloca aqui na cabeça. Pronto. Pode vir assim sempre. O problema está aqui. Tadinha, acho que ela nem prestou atenção. Tadinha, ela tá tão preocupada com O externo, né? Não com ela, você tá tão fora de si. Tá. Ela tá preocupada com nada, com banal. O problema dela era. É verdade. Ela tá. Vamos lá. Então, vou continuar aqui, então. Parou por aqui o homem? Foi, né? É isso mesmo. O homem se deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que fomentam o progresso pessoal e comunitário, a benefício da sociedade em geral. Face a esse esforço e empenho, o homem interior sobrepõe-se ao exterior social, trabalhado pelos atavismos das repressões e castrações, propondo conceitos mais dignos de convivência humana, em consonância com as ambições espirituais que lhe passam a comandar as disposições íntimas. O excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais na rotina degradante, que necessitam ser reexaminados para posterior correção. O individualismo, que deu ênfase ao enganoso conceito do homem de ferro e da mulher boneca, objeto de luxo e de inutilidade, cedeu lugar ao coletivismo consumista, sem identidade, em que os valores obedecem a novos padrões de crítica e de aceitação para os triunfos imediatos, sob os altos preços da destruição do indivíduo como pessoa racional e livre. A liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano. Liberdade de ser e atuar, de ter respeitados os seus valores e opiniões e opções de discernir e aplicar, considerando naturalmente os códigos éticos e sociais, sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de convivência dos grupos dominantes. A escala de interesses, apequenando o homem, brinda-o com prêmios que foram estabelecidos pelo sistema desumano, sem participação do indivíduo como célula viva e pensante do conjunto geral. Como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Nossa, hein? Ou seja, toda essa busca, né, essa esforça de sobrepor, de ser aceito, de ter tecnologia, porque, assim, no século passado, era posses, né? O objetivo, o padronismo por posses, materialismo absurdo. Agora, poder, sabe? Além das posses materiais, o poder de sobrepujar os outros, de ser mais, de ser o rei, de ser o ídolo que arrasta multidões, de ser aquela pessoa espetacular, que tem superpoderes, né, méritos, aquele artista renomado, aquela popstar, aquela celebridade,
aquela, Esportivos. entendeu? Aquela Esportivos, busca mas- incessante de ser aquela celebridade sem ter um mérito de ser, de alcançar um pódio, um pedestal, sem ter um mérito de estar ali. Quantas pessoas não querem ser celebridade? Sem preocupar em ter o estudo, o esforço para realmente se colocar naquele lugar. Querer holofote. Quantos querem holofote? Quer ser um influenciador, um influencer digital? Quer ter um canal na internet que tem milhões de seguidores para falar besteira, para falar do outro, para fazer fofoca? Pra querer um poder que ele não tem, sabe? Então é só, por Entendi. exemplo, assim, existem programas de televisão à tarde que é só fofoca, Então, contando da vida do povo. e aí a pessoa, ela quer esse poder. Não é só o material, mas ele ficou muito mais complexo que ela raciocínio seu, né? Que o homem do século XX é complexo. Ele ficou mais. Porque antes ele tinha um campo geográfico limitado. Ele tinha o trabalho dele, a cidade dele, a família dele estava ali, não sei o que era ali. Agora, você tem um mundo, além desse mundo geográfico físico, você ainda tem o virtual. E você quer ter a aprovação de sobressair ali. Tem esse mundo virtual aí e tal. E você tem que estar bem, você tem que estar bonito, a paisagem maravilhosa. Individualmente, você deu lugar na coisa. Cheirosa. Tem casal que valores que obedecem novos padrões de crítica e aceitação. Ou seja, eu dou um exemplo, por exemplo, da vida da mulher, por exemplo. Ela tem que trabalhar e tem que ter uma ótima executiva, porque ela é comparada com o homem. Aí o filho do F, vão ter o padrão que é como acha. E aí eu tenho que chegar em casa, cuidar da casa, dos filhos, e ainda ganha menos que o homem, até hoje. Ganhamento, aí você tem que ter a beleza física, você tem que estar dentro daquele padrão. Mulher boneca, que ela falou ali. E homem de fé. O homem de ferro. Portal, 50 tudo, tal, machista. Ah, Roupa, aí roupa tem que ser de marca, não sei o que, você tem que estar na moda. Então, assim, você não pode, você tem que dar conta de tudo para estar dentro desse padrão. Então, quer dizer, para você ter a liberdade, liberdade custa um alto preço. É caro. Você tem que se libertar do que os outros acham, desse padrão que tem imposto, das suas próprias crenças que você adquiriu por causa dessa cultura. dessa coisa de fechar, né? E aí, por isso que ela fala, o sistema desumano. Prêmios são estabelecidos por esse sistema desumano, onde o indivíduo deixa de ser a célula viva do conjunto. Ele é mais um. Só mais um. Ele é um código de barra. É um número. Ele é um CPF. É um número. Você vê isso muito engraçado, assim, por exemplo, nas danças. Agora hoje eu tava de futebol. Antigamente eram os funk, os axé. Você chegava na boate, né, no clube de dança, todo mundo dançando, mesmo assim. Os robôzinhos, né? Aí chega os destonados da vida e começa. Aí eu vou dar. Deu uma doida, Diferente. mas é isso daqui. Quem está diferente do padrão é considerado maluco, doido, alternativo, problema, careta. Os valores que ele cultiva não pode ser diferente da sociedade. E, gente, tem um filme, eu não lembro o nome agora, mas é exatamente isso. Todo mundo usava a mesma coisa. E, de repente, uma pessoa, por que eu tenho que usar a mesma coisa? Se eu sou diferente, eu sou diferente, você foi morto assassinado, obviamente, por causa disso, né? Mas o filme é maravilhoso.
E aí ela encerra falando: qual que é o remédio para essa loucura, para essa vida robotizada que a humanidade vive hoje, sem objetivo, sem sentido? Qual remédio? Jesus. É a profilaxia. No remédio. O remédio. É, Marcelo, o remédio. Se contar, fala no inglês, hein? Não pode esquecer, não. E aí, trazendo, ele fala, né? Desafios de Jesus nos instiga a dar passos mais largos. Pensar fora da casa, Fora da casa. fora do materialismo, fora da carne, porque nós somos espíritos. Gente, Né? é igual a Marcela está falando. Quantas pessoas não foram programadas? Mortas, porque eram diferentes, que pensavam diferente, principalmente em séculos anteriores, aí, Inquisição, bruxo, Holocausto Brasileiro. É doido, ouve voz, é doido. É doido, sabe? Quantas pessoas foram exterminadas por pensar politicamente diferente? O Luther King foi morto. O cara contra a política de preconceito. Entendeu? Quantas pessoas foram mortas que eram diferentes, pensavam diferente. Conversou com Jesus, né? Ah, é. Conversou com Jesus, né? E veio trazer um novo mundo para a humanidade. Foi o que fizeram ele. Não, irmão, não sabe mais fácil. Eles ficaram, cara. E veio trazendo uma ideia diferente. É. Cutícula. É isso aí, né, pessoal? Pô, legal, né? Não, a gente devia continuar. Semana que vem, ó, a gente vai para a terceira Deixa essa parte. na panca. Ah, olha aqui que a gente vai falar na próxima semana. Ansiedade. A fama vai decorar. Ansiedade. Eu apoio, você não está entendendo. Nós apanhamos. É isso aí. Olha que linda borboleta, quando aparece, tem essa transformação. Vamos então para o encerramento, uma oração. Claro, agradecendo, né, como sempre. Primeiramente, agradecendo a Deus e a Jesus pelas oportunidades que nos chegam. Agradecer a nossa querida Joana por esses ensinamentos indiscutivelmente maravilhosos. Nosso querido Divaldo por trazer essa mensagem para nós. E a cada um presente nesse estudo maravilhoso tem sido libertador, né? Com a oração que nosso amigo e mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus nos ampare e proteja hoje e sempre.